Olá, vamos retomar nosso estudo. Antes de começar, ative as notificações para ser avisado sobre as novidades do canal. Agora vamos começar. Capítulo 14. Da habilitação. Artigo 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos. Inciso 1º. Ser penalmente imputável. Inciso 2º. Saber ler e escrever. Inciso 3º. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENASS. Artigo 141. O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios. Artigo 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Artigo 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação. Inciso 1º. Categoria A: condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Inciso 2º. Categoria B: condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista. Inciso 3º. Categoria C: condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Inciso 4º. Categoria D: condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído o do motorista. Inciso 5º. Categoria E: condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Parágrafo 1º. Para habilitar-se na categoria 100, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B, e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 12 meses. Parágrafo 2º. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do anexo 1º deste Código, cujo peso não exceda 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no inciso 5º ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Artigo 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Artigo 145. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1º. Ser maior de 21 anos. Inciso 2º. Estar habilitado. Alínea A. No mínimo há 2 anos na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. Alínea B. No mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Inciso 3º.
Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Inciso 4º. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso 4º independe da observância do disposto no inciso 3º. Artigo 145-A. Além do disposto no artigo 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN. Artigo 146. Para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida. Artigo 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem. Inciso 1º. De aptidão física e mental. Inciso 3º. Escrito, sobre legislação de trânsito. Inciso 4º. De noções de primeiros socorros conforme regulamentação do CONTRAN. Inciso 5º. De direção veicular realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se. Parágrafo 1º. Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENASH. Parágrafo 2º. O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade. Inciso 1º. A cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos. Inciso 2º. A cada 5 anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. Inciso 3º. A cada 3 anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Parágrafo 3º. O exame previsto no parágrafo 2º incluirá a avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. Parágrafo 4º. Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 2º deste artigo poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Parágrafo 6º. Os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados, conforme regulamentação do CONTRAN, e subsidiarão a fiscalização prevista no parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 7º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos Conselhos Profissionais de Medicina e Psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental, e pela avaliação psicológica no mínimo uma vez por ano. Artigo 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei deve ser acessível, por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. Parágrafo 2º. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. Parabéns! Você concluiu o estudo do texto. Se gostou desse vídeo, deixe um comentário contando pra gente qual legislação você gostaria de ver aqui no canal. Por hoje é só. Obrigada e até breve!